Eu já dei boa noite. Eu trabalho com a psicomotricidade relacional aqui no CEA de Curitiba, na clínica, na verdade, com pessoas, né? E algumas delas com autismo, com risco de desenvolvimento. Eu vou ilustrando a minha fala com algumas imagens das crianças, né? Dos nossos pequenos aqui do CEA de Curitiba, do CEA de Florianópolis, e no meio das imagens, algumas crianças com autismo, com risco de desenvolvimento. Para o nosso bate-papo de hoje, sobre autismo, que acontece assim virtualmente por meio das palavras, eu começo relembrando que não existe apenas a linguagem das palavras. Daí pode passar. Isso. A linguagem do corpo, ou seja, a linguagem dos primórdios da vida, se mantém conosco enquanto a vida durar, ao lado da linguagem verbal, comunicando ao mundo sobre quem somos nós e sobre nossa essência. O nosso corpo continua contando aos outros sobre nossos sentimentos e emoções, e se pensarmos bem, conta de uma maneira muito mais autêntica do que quando falamos, né? Quando falamos, podemos controlar mais o que vamos dizer, e quando nos expressamos corporalmente, quando vivenciamos na experiência, a nossa verdade está ali, presente, né, no ato. Então, seguindo essas linhas de raciocínio, podemos dizer que o bebê não entra na linguagem diretamente pelo significado das palavras, e sim, de acordo com o médico francês Gouze, pela sua musicalidade, não pelo significado. Ou seja, o bebê acessa a linguagem por meio do corpo, pelos sons do corpo, pela modulação tônica do corpo, e mais precisamente através do corpo da mãe. Eu aqui me refiro mais à mãe, mas enfim, do seu cuidador, por meio do tônus afetivo do corpo da mãe, da música do corpo da mãe, ou seja, da linguagem corporal do adulto que a envolve. Eu tenho a impressão que tem um áudio aberto por aí. Então, da linguagem corporal do adulto que a envolve, né? Com a sua intensidade da sua voz, o ritmo, os silêncios, a tonalidade, o olhar, o envoltório corporal, o continente corporal que diz ao bebê: você não está desamparado, que diz: eu sou seu corpo também, nesse momento do surgimento da vida em que você é tão frágil, né? E nesse contexto, a gente pode dizer, então, que a mãe rege as percepções, a sensorialidade do bebê, mas o bebê também rege os fluxos sensoriais da sua mãe. Esse espaço autêntico entre mãe e bebê, o espaço relacional que é mediado pelo corpo, é também o espaço da co-construção de uma história. O que eu quero dizer é que a história de vida da criança, da qual ela é autora, tem o adulto como coautor, agindo nesse espaço relacional, tônico, afetivo. Ambos se afetam, transformam e se transformam nesse diálogo íntimo e prazeroso. O bebê informa com seu corpo sobre o que está acontecendo e a mãe informa ao bebê sobre o que ele acabou de produzir, sobre o que ele vai produzindo com o seu corpo. Bom, todo mundo nasce programado para entrar em relação com o outro. Caso contrário, não vai sobreviver, né? Se não houver um adulto que o deseje, que o cuide e o ame, ele não vai sobreviver. E a partir da relação, mesmo com o imperativo da genética, a criança se modifica e se desenvolve. E isso acontece também com autismo ou com um risco de desenvolvimento. Não estou falando aqui daquela história de que nós, mães, somos culpadas por alguma coisa, deixamos de fazer isso, deixamos de fazer aquilo, né? Que essa história aí já está para lá de caduca, né? Mas a gente sabe que não é fácil fazer essa interlocução entre mãe e bebê quando o bebê não responde aos apelos da mãe e do pai. Como os pais imaginam que deva ser uma relação, bate-papo, uma troca ali entre pais e filhos, né? Mas há muita potência nessa relação corporal a dois, tanto no início da vida quanto ao longo da vida. Há uma potência transformadora nesse espaço corporal intersubjetivo que pode favorecer e muito o desenvolvimento da criança na família, puramente por prazer, e também na terapia, né? Por isso,
no nosso trabalho na psicomotricidade relacional, seja na escola, na terapia, intervimos com o corpo no corpo, pensando que a partir desse espaço relacional, sensorial, tônico e afetivo é possível promover o desenvolvimento saudável e a formação do psiquismo. Porque não queremos que as crianças com autismo, sem autismo, enfim, se adaptem a modelos, a programas, a estratégias pré-estabelecidas. A gente aposta no sujeito que está ali. A gente aposta na potência do corpo e da relação para que a subjetividade da criança possa ser construída e fortalecida e não treinada para simplesmente se adaptar. E aí eu deixo aqui uma reflexão para a gente pensar sobre essa onda desse movimento que tem acontecido com as crianças que são submetidas a horas de terapia, que chegam a passar períodos inteiros em clínicas, entrando e saindo de salas de terapia. Enfim, para a gente pensar isso no próximo momento, quem sabe. Voltando, então, às questões das possibilidades, o médico francês Gouze afirma que os transtornos do desenvolvimento, como o autismo, se encontram ali, na interface entre o dentro e o fora, ou seja, no exato cruzamento entre os aspectos endógenos, que são o temperamento, o aparato neurológico, genético, cognitivo, enfim, e os fatores exógenos, ou seja, os efeitos dos produtos do encontro da criança com seu ambiente, com a sua família, com seus cuidadores, enfim. Efeitos desses encontros que são totalmente imprevisíveis, mas que constituem a sua história relacional e pessoal. E isso, gente, é ótimo, porque apesar da genética, todas as pessoas podem se transformar em versões mais felizes delas mesmas, né? Os 3 primeiros anos são fundamentais para a formação do nosso psiquismo, e nesse tempo predominam as relações com o corpo, predominam a sua sensorialidade, sua linguagem não verbal e tônico-afetiva. No nosso trabalho na psicomotricidade relacional, retomamos a possibilidade de vivenciar e revivenciar esses tempos muito primários, para que a partir do nosso corpo e do encontro do nosso corpo com o corpo da criança, ela possa saber mais sobre si e seu corpo, possa organizar seu corpo, suas sensações, sua imagem corporal e assim aumentar as possibilidades de conexão e relação com o mundo, né? Na próxima imagem, a gente pode ver aí um adolescente autista e deficiente visual, mas o que importa, né? Na clínica, o sujeito não tem idade, e sim tempos cronológicos e subjetivos. Ele pode ser um bebê de 11 anos, de 50 anos, não importa, né? O outro que está ali contando a sua verdade por meio do seu corpo, das suas expressões, pode estar falando de um tempo passado, presente e até futuro, mas é com essa pessoa, esse sujeito que nos fala de um outro tempo, que vamos dar a mão e ser parceiros, para que ele mesmo descubra o seu caminho, descubra contato com a sua verdade, né? E, além disso, a história da criança, que é contada por ela desse modo pré-verbal, ou seja, construída no encontro corpo no corpo, prepara justamente a emergência da narrativa verbal, ou seja, da história, da própria história que a criança poderá contar, né? Pela própria criança, pelas vias da palavra. Dizendo de outro modo, a fala e o seu uso comunicativo dependem também do sucesso, né, se a gente puder dizer assim, da linguagem do corpo, né? Então, qualquer olhar, pode passar, qualquer olhar, gesto, acordo, recusa, aproximação, gritos, ruído, toque, choro, riso, enfim, são considerados por nós mensagens interessantes, importantes, e por meio delas buscamos nos vincular com as crianças, né? Esse é um dos nosso trabalho com uma criança com risco de desenvolvimento e um pouco da sua evolução aí na sua capacidade de ir se conectando, aumentando as possibilidades de relação. Mas, para se comunicar com o outro, se comunicar com a outra pessoa, o bebê precisa, antes de tudo, perceber essa pessoa pouco a pouco como alguém diferente dela, né? Mas, ao nascer, o bebê não tem consciência de que é parte separada do corpo da mãe. Por isso, ele precisa ainda vivenciar momentos de contato fusional corporal, né, que André Lapierre, criador da psicomotricidade relacional, chama
justamente dessa relação fusional com a mãe, para que pouco a pouco ele vá percebendo, sem muitas angústias, que seu corpo é um e o corpo da sua mãe é outro, né? Só que para perceber o corpo, perceber o outro como um outro diferente dele, o bebê precisa poder percebê-lo através de diversos canais sensoriais simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, para que ele possa futuramente fazer laços sociais com as outras pessoas. Ou seja, para que ele tenha a capacidade de perceber as pessoas através das diferentes mensagens sensoriais que elas emitem, reunindo-as e discriminando-as ao mesmo tempo, de uma forma confortável e não divergente, né? E para que isso aconteça, o bebê precisa ter a capacidade de ter uma atenção suficiente para conseguir reunir os diferentes fluxos sensoriais provenientes do outro, da mãe em particular. Só que no início da vida, o bebê se encontra no estado chamado desmantelamento, segundo os autores Messer e Gouze, né? Um nome meio estranho, mas essa condição inicial de desmantelamento, na verdade, no início, ela protege o bebê desse excesso de estimulação sensorial que recebe das pessoas, do mundo, enfim. No desmantelamento, o bebê mantém separados diferentes fluxos sensoriais que recebe, que vem do outro, para manter-se assim no estado de conforto, no estado confortável. Mas aí ele precisa sair do estado de desmantelamento para avançar para o mantelamento. Então, a atenção e o mantelamento, contrário de desmantelamento, são indispensáveis para a possibilidade de perceber o outro como um outro diferente de si mesmo, para que ele possa, no futuro, se socializar de verdade. Mas para poder mantelar, ou seja, reunir os diferentes fluxos sensoriais que provêm do outro, é preciso também que esses diferentes fluxos sensoriais que vêm do outro tenham ritmos suficientemente compatíveis. O bebê, quando vai conseguindo separar cada estímulo e recebê-lo ao mesmo tempo, no fluxo sensorial que vai lhe dando a ideia do outro como um todo, como uma unidade, vai conseguindo se comunicar com mais sucesso. Separar e reunir esses diferentes fluxos sensoriais, ajudando a criança, no seu tempo, a ter uma imagem unificada de si mesmo, capaz de reunir as sensações que recebe do mundo, é o trabalho do psicomotricistas relacionais com as crianças com autismo ou com risco de desenvolvimento, por meio das experiências corporais prazerosas e da relação de parceria muito autêntica e profunda, sendo assim um continente organizador para as emoções e sensações infantis. Esse é também o trabalho dos pais, quando brincam com prazer com o corpo do seu bebê, só que aí sem a preocupação pedagógica de que ele aprenda alguma coisa, sem a preocupação de querer ensinar algo para a criança, ou seja, apenas desfrutando da magia do encontro e também sem cobranças, porque o bebê com risco de desenvolvimento reage e responde de uma maneira diferente às sensações que vai pouco a pouco recebendo. Então, assim, o bebê vai conseguindo. Opa. Assim, o bebê vai conseguindo discriminar e reunir cada estímulo sensorial que recebe de uma forma dinâmica, num só fluxo, estabelecendo o que Gouze chama de circuitos de retorno com o adulto, e que são necessários à futura capacidade de se socializar. Alguns bebês com risco de desenvolvimento ou algumas crianças autistas têm dificuldade em sua sensorialidade, estabelecendo com dificuldade esse circuito de retorno. Mas na psicomotricidade relacional, as experiências unificadoras por meio do corpo e do tônus afetivo auxiliam a criança a se organizar e estabelecer com mais qualidade esse circuito da forma que for possível para ela. Acreditamos na genética e na força da epigenética, ou seja, na possibilidade de transformação e desenvolvimento a partir das relações. Enfim, mães, que sejamos livres, espontâneas e que desfrutemos desse tempo aí muito precioso. Ninguém sabe mais do que a mãe sobre como cuidar do seu bebê.
Então, né, eu sou a Jane, eu moro em Rio Fortuna, Santa Catarina. É sempre emocionante falar de autismo para mim, né? Não tem como não chorar, não tem como. A emoção faz parte da minha vida, né? Já fazia antes de eu ser mãe, e já fazia, e principalmente, né, depois que eu descobri ser mãe de um autista, então isso ficou ainda mais intenso, né? Eu sou pedagoga e faço formação em psicomotricidade relacional do CIAR, né? Sou da turma 28. Então, sou mãe do Arthur, né? Ele tem 5 anos. E em 2017 ele recebeu o diagnóstico de autismo moderado não verbal, né? Ele ainda não fala. Hoje eu falo, né? Meu maior sonho é que um dia ele venha falar. E até 1 ano e 4 meses ele se desenvolveu, né? Normalmente. Então ele chegou a falar mãe, ele chegou a falar água, ele falava banho, ele chamava o cachorrinho. Ele chegou a falar muitas coisas, né? E isso hoje, assim, eu não sei o que é pior, se eu nunca tivesse ouvido ele falar, ou não saber, né, que ele falou e agora parou. Então, aquele sonho de, né, eu voltar a ouvir ele me chamar de mãe outra vez, de ele conversar comigo, né? Muitas mães, elas relatam que quando recebem o diagnóstico de autismo, elas experimentam um tipo de luto, né? Eu sou uma mãe ativista, eu tenho um grupo de mães, né, na minha cidade, na minha região, estou em vários outros grupos de mães também, e principalmente as mães que estão chegando agora, elas relatam isso, né, que elas vivem um luto, experienciam esse sentimento de luto quando recebem o diagnóstico do filho, né? Eu não tive esse sentimento, né, de luto, de perda, né, de alguém que está ali, que eu vejo todo dia, né? Mas eu me desesperei, assim, né? Eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que, então eu corria de tudo que é lado, né? Ele começou a ir na PAI, começou a fazer as intervenções, e eu não concordava com muita coisa que eu via, com muita coisa que eu ouvia, né? Eu percebia que ele não estava feliz. A neuro da PAI indicou risperidona para ele tomou por 1 ano, e ele foi cada vez mais ficando irritado, nervoso, mesmo com as terapias. Ele tinha uma rotina intensa de ir para a escola de manhã e à tarde terapia de segunda a sexta. E ao invés de ele melhorar, eu percebia ele cada vez mais agressivo, mais irritado, mais nervoso. E ele me rejeitava, né? Eu não conseguia brincar com ele, nem meu marido, a gente não conseguia ter esse contato, né? E toda vez que a gente tentava uma aproximação, ele empurrava, ele rejeitava. E isso me causava muito sofrimento, né? Depois de 9 anos casado, nosso primeiro filho, toda aquela expectativa, né, para ser mãe. E aí depois você descobre que tem autismo e você não sabe nem o que é o transtorno, busca saber, né, não consegue brincar com ele. Então eu comecei a fazer curso. Eu fazia muitos cursos, né? Curso online na internet, assim, o que eu via, o que eu podia fazer, eu ia fazendo. Os cursos presenciais também pela região, onde tinha um curso eu estava indo. As rodas de conversa eu estava sempre participando. E eram muitas opiniões diferentes, né? Tem linhas de abordagens diferentes, pensamentos diferentes. E eu não sabia qual linha seguir, né? Eu pesquisava pessoas, né? Com autismo que tinham dado certo, né? Entre aspas, digamos assim, que tinha se desenvolvido. Eu sei, assim, eu cheguei a ficar quase 1 ano em acompanhamento com a Christine Barnett dos Estados Unidos, não sei se, né, muitos devem conhecer. E era uma visão muito diferente do que a gente tem aqui, né? E às vezes eu parava, meu Deus, será que eu tô ficando louca, né? E sempre aquela coisa de buscar e não seguir, não saber por onde seguir, porque era muita opinião. Tudo parecia ser bom no início, mas em algum ponto não dava certo, não fechava com aquilo que a gente vivia dentro de casa. Às vezes, né, eu fiz a faculdade de pedagogia, eu chegava em casa,
desesperada, eu falava para o meu marido, mas é só isso que vão falar de autismo, né? Muita coisa não tem na faculdade, a gente fica perdido, né? É por isso que às vezes os professores também, muitas vezes, não sabem como lidar com algumas crianças, né? No caso do meu, que é um autismo de moderado a severo, né? O diagnóstico dele. Então, às vezes, eu me sentia assim perdida, né? Então, terminou a pedagogia, eu fiz mais um ano de complementação em educação especial, e de novo aquela sensação, não, mas não é isso, né? Tem que ter algo mais. E eu tinha sempre essa busca, né? De algo a mais. Eu não sabia o quê, mas eu tinha uma busca dentro de mim que me fazia buscar, pesquisar. E aí eu pensei, não, eu tenho que fazer algo diferente. E como na pedagogia a gente tem a disciplina de psicomotricidade, eu lembro que eu gostei bastante dessa disciplina, e como também eu tenho um projeto social na minha cidade, né? Que é um projeto que trabalhava com o movimento das crianças, né, que trabalha com o movimento das crianças, eu pensava, como eu trabalho, né, com o corpo das crianças, eu quero uma especialização nessa área, né? E fui no YouTube pesquisar por psicomotricidade, né, pós-graduação em psicomotricidade. E aí foi o CIAR que apareceu. Primeiro nome, o vídeo institucional do CIAR. E enquanto eu assistia o vídeo, né, eu lembro que eu me arrepiei, assim, eu chorei, porque eu senti, né, eu falei, não, é isso que eu quero, é lá que eu preciso ir. Então, eu liguei, né, tentei me inscrever, mas ainda não podia, eu ainda não tinha terminado a pedagogia, mas, né, a complementação, então eu queria terminar. Mas, enfim, eu esperei um tempo até que eu conseguia entrar, e foi muito forte para mim quando eu cheguei lá. E o Léo me disse, né? Só tem um problema aí, né? Você tá sendo tudo, menos a mãe do seu filho. A minha sala, a minha casa, além das terapias todas que ele já fazia, a minha sala tinha se transformado numa mini sala de aula, né? Eu tinha decorado toda a minha sala, comprado o quadro negro, tinha colocado tudo ali para ensinar ele, né? A vida dele era uma verdadeira maratona, né? De terapia, de ensino. E talvez por isso ele me rejeitasse, porque quando ele chegava comigo, ele ainda tinha essa exigência em cima dele de ter que fazer mais alguma coisa, né? E ele não se conectava com esse prazer de brincar, né? E isso me afligia muito. E teve um dia que o Léo veio na minha casa. Eu nunca vou esquecer desse dia, porque o Léo não conhecia ele, nem ele conhecia o Léo, né? E o Léo chegou, se aproximou dele, e em menos, assim, né? O Léo falava ali agora e eu lembrei, né? Em menos de 5 minutos, o Léo tava rolando no chão com ele por cima do Léo e rindo, feliz, como ele nunca tinha feito antes. Aí eu falei, não, né? Eu não tenho mais nem como pensar em outra coisa na minha vida a não ser psicomotricista relacional. Porque a partir desse momento, ele começou a buscar o meu marido pela mão para brincar com ele, começou a me puxar para brincar com ele. Então, isso foi na varanda da minha casa, né? No piso mesmo, gelado. O Léo pegou ali, virou calembota com ele. Eu disse, meu Deus, como que pode isso? Depois a gente foi almoçar. Depois do almoço, o Léo foi embora. E ele puxava sempre a gente para a varanda, para o mesmo local que o Léo tinha rolado com ele. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender a fazer isso, né? Eu tenho que saber fazer isso com ele, mas também com outras crianças. E então, se eu já tinha gostado da psicomotricidade, a partir desse dia nem se fala, né? Então, me dediquei mesmo a aprender, né? Me dedico, quero concluir, quero ajudar outras crianças, né? E além de tudo isso, eu era uma pessoa muito insegura, né? Tinha muitos medos, muitos bloqueios sempre. E eu tinha essa tristeza, né, que me consumia por dentro, e essa busca que não sabia de onde vinha. E foi lá no CIAR que eu me encontrei, assim, né? Através da formação pessoal, de todo aquele acolhimento, daquela contenção afetiva, porque às vezes a família se afasta da gente, né? Quando a gente tem um diagnóstico de autismo, eu senti isso na pele, né? Minha mãe não sabia também como brincar com meu filho, por que que ele não vai no meu colo, por que que ele não brinca, né? A outra neta dela puxa a avó para cá, puxa a avó para lá.
e os avós, os tios, ninguém sabe como chegar nele para brincar. E a família se afasta assim, né? A gente fica com esse sentimento de impotência, né? De não saber também o que fazer. E isso tudo foi melhorando dentro, né? Eu fui melhorando dentro da psicomotricidade, passei a ressignificar, né, todos esses meus sentimentos também, né? A tomar consciência da raiz de alguns deles e consegui ocupar verdadeiramente o meu lugar de esposa, meu lugar de mãe, né? Hoje eu consigo brincar com meu filho, né? O meu marido consegue brincar com meu filho. Ele no momento só está fazendo terapia uma vez por semana, está indo bem na escola, né? Ele consegue fazer todas as atividades, às vezes ele é o primeiro da turma a terminar as atividades, né? Coisa que ele nunca conseguia fazer, ele não parava quieto na cadeira. Ele não toma mais nenhum tipo de medicação já faz um ano. E ele nunca teve assim tão bem, né? E assim, na formação pessoal, eu encontrei aquela escuta que eu estava precisando, né? Para assim, como é que eu vou dizer? Me tornar alguém, porque eu me sentia perdida, eu não sabia se eu era a Jane, eu não me via como mãe, eu não me via como professora, eu não me via, é como se eu não tivesse um lugar no mundo, né? E eu sou muito grata por toda a equipe do CIAR, porque hoje eu tenho um lugar, né? Que é o meu lugar de mãe, de esposa, de profissional, e eu só tenho, assim, muito a agradecer, né? Porque a gente que é mãe, a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? O maior medo, né, meu, assim, que eu tinha, o que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui. Então, tudo que eu pudesse fazer, né, eu iria fazer. E hoje, assim, né, para finalizar, deve estar dando meu tempo já, mas eu sempre falo assim, né, tudo que eu puder fazer por ele, né, eu, meu marido, enquanto família, a gente vai fazer, porque a nossa maior vontade, né, é que ele cresça, né, que lá na frente, no futuro, ele saiba, né, que tudo o que a gente pôde fazer por ele, a gente fez, né? E eu queria mostrar ele para vocês, mas acho que ele fugiu daqui, né? E eu quero que ele cresça com essa certeza, assim, né? Que tudo que eu não quero nunca pensar assim, eu poderia ter feito aquilo e não fiz, não. Então, eu segui essa busca que eu tinha no meu coração, né? Hoje eu estou muito tranquila, estou muito feliz, estou muito em paz, estou conseguindo ajudar outras crianças, né? E se Deus quiser, eu vou conseguir ainda mais. E só tenho a agradecer a toda a equipe do CIAR, o Léo, a Ana, né? São os meus pais simbólicos, afetivos. Com certeza essa transferência aí tá sendo depositada no Arthur. E só a gratidão mesmo. E muito obrigada a todos que estão ouvindo. Gente, eu queria falar para vocês sobre algo que me toca bastante, né? Que é o projeto que nós temos aqui em Fortaleza de psicomotricidade relacional na Escola Pública de Fortaleza. É um projeto que foi encabeçado e implantado pelo CIAR desde o ano de 2011, né? Quando alguns profissionais, alguns professores puderam fazer a formação no CIAR de Fortaleza, a formação em psicomotricidade relacional, para logo em seguida fazer o processo de implantação da psicomotricidade relacional nas escolas públicas. Pode passar, Rodrigo. E assim, antes de mais nada, né, falando sobre inclusão, eu queria esclarecer como que a gente entende a inclusão e pensa sobre a inclusão, né? E aí essas imagens, elas são muito didáticas para a gente entender um pouquinho sobre esse processo que vem no desenvolvimento, né, no nosso país, no mundo, entender que há muitos anos atrás existia o processo de exclusão, onde as pessoas elas estavam enquadradas através de normas, né?
e as pessoas que não se enquadravam, elas estavam fora. Depois nós tivemos um processo de segregação, onde as pessoas que estavam fora, as pessoas com necessidades especiais, com necessidade de atenção especial, ficavam juntas num grupo à parte das pessoas que estavam ditas normais naquele período, né? E esse entendimento foi avançando, e aí nós viemos para um processo de integração, que é quando esse grupo ele é introduzido num grupo normativo, num grupo funcional de desenvolvimento típico, mas o que a gente ainda acredita é no processo de inclusão, onde todos fazem parte do grupo, todos estão em sociedade, né? E todos têm os mesmos direitos e podem se desenvolver dentro das suas potencialidades, se assim forem apoiados. Pode passar, Audrey. E aí, o que é a intenção? Qual é a intenção do projeto Psicomotricidade Relacional na escola, aqui no caso da Escola Pública de Fortaleza? A psicomotricidade relacional, ela se inseriu nesse contexto, proporcionando um espaço para a expressão corporal da criança e do adulto na manifestação dos impulsos inconscientes que os levam à busca do conhecimento, potencializando o desejo de aprender e estimulando a capacidade relacional de alunos e professores. Fala aí de nossos queridos autores Vieira, Batista e Lapierre. E aí eu quero deixar claro para vocês que na escola os atendimentos eles não funcionam apenas para crianças que têm uma necessidade específica. Eles funcionam para todas as crianças, né? Para todas as turmas que são atendidas. Então, nesse contexto, a criança autista, ela participa da vivência como as demais crianças, sendo olhada e sendo vista de acordo com as suas necessidades e as suas potencialidades. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho, um estudo de caso super rápido, né, que aqui a proposta realmente é um bate-papo, uma socialização de aprendizados, de saberes, e aí dizer que funciona dessa forma, né? As crianças, elas vão para a sala de psicomotricidade relacional nas escolas públicas, né? Infelizmente, não tem todas as escolas públicas, mas a gente está batalhando para isso. Em cada escola tem um profissional, e aí as crianças daquela turminha que tem o atendimento participam semanalmente de sessões de psicomotricidade relacional. Aí uma imagem de uma rodinha inicial, né? Uma salinha modesta, pequenininha, mas onde todas as vivências, os prazeres do brincar conseguem ser vividos de uma forma com qualidade e que avançam muito, as crianças avançam muito no seu desenvolvimento no geral, né? Pode passar, Audrey. E aí eu quero apresentar para vocês o João, né? Esse é um nome, um pseudônimo aí para ele. E o João foi uma criança que apareceu para nós, né, numa escola pública que eu trabalhava como psicomotricista relacional. O João, ele no período do estudo de caso, né, das informações, ele tinha 8 anos de idade, foi matriculado como aluno do primeiro ano do ensino fundamental. O João nunca tinha ido à escola, foi o primeiro ano dele de escola. Nesse período, ele não tinha nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de encaminhamento, e os pais, no caso, a gente tinha mais contato com o pai, não tinha contato com a mãe, e tinham relatos frequentes da família de muita inquietação, muita irritabilidade, desconcentração e a fala que não existia nesse momento. Ele não apresentava nenhum diagnóstico, infelizmente tinha um histórico de ter sido rejeitado em matrículas em outras escolas, principalmente escolas particulares, porque na escola pública a lei o protegia nesse sentido, e
às vezes a família ela fica tão fragilizada que ela não busca os seus direitos, né? Isso é algo importante que a Jane falou, de ter os grupos de pais, porque uns fortalecem os outros. E aí ele não tinha nenhuma convivência escolar por causa dessa agitação, e a forma que ele usava para se comunicar era por meio dos gritos. E esses gritos acabavam incomodando nos meios onde ele estava, se ele ia ao shopping, se ele ia no restaurante, se ele ia no local de convivência. Pode passar. E aí a família de João procurou o atendimento educacional especializado. O que é esse atendimento? Cada escola tem uma sala específica para fazer um atendimento mais especializado para ajudar aquelas crianças que necessitam, né? Por exemplo, uma criança que tem baixa visão, nessa sala ele tem todo o aparato, todo os artifícios, os meios para que ele consiga enxergar melhor as suas tarefinhas e tal. Tem uma impressora específica para isso, então é uma sala de apoio. E aí, sob a orientação da professora do AEE, a família buscou os atendimentos clínicos. Ela conseguiu conversar com a família e dizer, olha, você tem direito a isso, a isso, a isso, explicou, orientou. E aí o João teve o laudo de transtorno do espectro autista. Diante do caso de João, foi elaborado um plano de atendimento que favorecesse o seu processo de inclusão escolar. Pode passar, Aldo. Porque vamos imaginar, né? Imagina o João que não tinha convivência com crianças fora da família, né? Só conhecia as crianças da família. Se comunicava prioritariamente, né? Preferencialmente por meio de sons, de gritos. Ele não falava palavras que fossem compreensíveis a todas as pessoas. E aí ele chega numa escola que tem 1.000 alunos, né? Uma escola grande, uma escola pública, que na hora do recreio tem muita criança, né? Tinham crianças até 12 anos de idade, 13 anos de idade no mesmo recreio. Então, esse meio deixava ele ainda mais agitado, mais desorganizado. Então, que nós combinamos, né? Ele frequentava a escola 2 vezes por semana inicialmente, contava com uma profissional de apoio, além daquela profissional do AEE, e esse atendimento foi planejado de acordo com as necessidades dele. Então, quando ele ia para a escola, ele ia para a sessão de psicomotricidade relacional, que era uma vez por semana, e ele ia junto com a turminha dele, e tinha esse atendimento com a professora do AE, que procurava explorar os espaços da escola, porque ele não aceitava ficar na sala de aula. Ele se mostrava desconfortável em ficar na sala de aula. Pode passar. E aí, como foi sendo vivenciado esse processo de inclusão, né? No primeiro contato, a gente foi percebendo os limites e as potencialidades de João, como também do grupo com relação a ele e dele com relação ao grupo, a forma como ele percebia as demais crianças. E pode passar, Rodrigo, tem algumas imagens só para exemplificar para vocês como foi esse processo. Mas em poucas semanas, volta só uma, em poucas semanas a gente percebeu que ele, muito rapidamente, ele percebia todo o ritual do setting. Ele sabia qual era a sala de psicomotricidade relacional, que era no fundo da escola, tirava o sapato dele, colocava no lugar onde tinha o lugar para os sapatos, ele sentava no colchãozinho, que a gente chama do tapete, a gente fazia a roda de conversa, para só depois pegar o material. Era um desafio para ele, porque ele sabia que ia receber brinquedos, que ia poder ficar livre, do jeito que ele gostava de ficar. Mas ele respeitava todo esse ritual. E quando chegava o relaxamento, que a gente colocava a luz mais baixa, ele já entendia, já calçava o sapato para sair da sala da sessão. Então, ele percebeu isso muito rapidamente, coisa de 2 ou 3 sessões ele já percebia todo esse ritual. E passou também, pode passar, Rodrigo, passou também a identificar os colegas da turma.
E aí ele, aos poucos, foi buscando espaços onde os colegas estavam lá. Então, ele mesmo buscava entrar nos espaços, no caso aí da foto, ele entrando na caixa, ele querendo estar presente, querendo estar próximo, ainda sem nenhuma comunicação verbal, mas a comunicação acontecendo via corpo no corpo, né? Pode passar. E aí, o que nós fizemos também para facilitar esse processo de adaptação? Nós convidamos a professora de sala de aula para participar de algumas vivências, né, com ele dentro do grupo. Nós convidamos a professora do AE para participar também e a profissional de apoio, que é o profissional de apoio, é aquela profissional que acompanha ele em todo momento que ele está na escola, né? Porque era uma escola muito grande, para evitar que ele se perdesse, todo esse processo de adaptação para que desse toda a segurança e todo o suporte para ele. Pode passar. E aí ele foi desenvolvido um vínculo afetivo com o grupo, né? Eu acho muito legal essa foto do lado direito da tela, né, onde ele se debruça, se deita sobre o corpo dos colegas, e isso tudo é feito de forma muito espontânea. Ele foi identificando, reconhecendo o rostinho de cada uma das crianças. Pode passar, Audrey. Como também foi desenvolvendo um vínculo, né, com a psicomotricista relacional, que na época era eu, e foi identificando como figura em que ele poderia confiar, em que ele poderia deitar sobre o corpo, em que ele poderia tocar, né? Mesmo timidamente, que ele tinha ainda muito receio desse contato corporal, isso foi acontecendo aos poucos, ele conseguiu desenvolver um pouco desse vínculo. Pode passar. Pri, mais Oi. uns 2 minutinhos, tá? Tá, eu acho que é a última lâmina, a próxima, não sei. Ah, a beleza. Última. E aí, como resultados observados, a gente percebeu que houveram contribuições no processo de construção de sua identidade, visto que ele já passou a reconhecer as outras crianças, e aí eu queria contar um episódio rapidinho para vocês, né? A turminha dele é uma turminha que aqui em Fortaleza, de primeiro ano, que é uma turminha de alfabetização, faz muita provinha, muita prova, eles treinam bastante, fazem muita prova. E para o João era muito desconfortável ficar na sala de aula. Ele até conseguia alguns minutinhos, mas ele não conseguia permanecer. Então, a gente tentava ajudá-lo no desenvolvimento nos outros espaços da escola. E aí teve um dia que ele chegou, era o dia da sessão de psico, a turminha não podia ir para a sessão, porque tinha que fazer essa prova. Infelizmente, na escola tem esses contratempos, né? E aí ele não aceitava. Eu levei ele para brincando juntos, ele não aceitava. Não aceitava, não aceitava. Abriu a porta, quando ele me via descalço, ele mandava eu calçar a chinela, né? Apontava para a sandália, para eu ir buscar os demais. E quando ele pegava a minha mão, ele ia na frente, me puxando, chegava lá na sala de aula dele, batia na porta e pegava na mão de um por um e ia levando para a sala de psicomotricidade relacional. Esse fato que aconteceu foi um fato que nos tocou bastante no período, porque realmente ele passou a identificar os colegas da turma dele. Ele identificava como grupo, e a gente acredita que isso contribuiu bastante para o processo dele de desenvolvimento. Ampliou sua socialização, identificação de si e do outro, melhoria nas formas de comunicação, possibilidade de comunicação por meio do acordo tônico. Aos poucos foi percebendo os papéis vividos pelos colegas no set, sinalizando um desejo de entrar nesse jogo. Ampliação do desejo de estar na escola. E o grupo ampliou sua forma de perceber e aceitar as diferenças e semelhanças entre eles. Então, o grupo também teve grandes avanços, porque eles começaram a perceber que cada criança podia ser de um jeito diferente e aprender do seu jeito. Pode passar, Rodrigo.
E aí eu queria agradecer pela oportunidade de partilhar. É uma história que eu sempre gosto de contar. Hoje o João, ele não está na mesma escola, porque a escola já não atende a série que ele estuda. Ele não desenvolveu ainda bem a fala, mas ele está aprendendo a tocar violino e aprendendo a falar inglês. Então, assim, esse contato ainda é muito distante, né? Ele continua fazendo suas terapias e tal. Não sei se ele é atendido em clínicas de psicomotricidade relacional, mas assim, a gente acredita que a psicomotricidade relacional, nesse período do desenvolvimento dele, entrando na escola, na sua adaptação escolar, foi fundamental para que ele pudesse alcançar os avanços que ele tem hoje em dia. Meu nome é Ari, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu sou universitário, faço curso de design na Católica, estou no primeiro ano. Ali no folderzinho dizia que era estudante de ciência da computação, mas é que eu troquei de curso recentemente, então, bom, explicado. Como eu posso começar aqui? Eu vou ser bem breve, aliás. Eu sempre tive dificuldade na escola, eu não parava quieto, brigava com todo mundo. Era terrível, era terrível. Nunca. Até hoje, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de me enturmar, porque às vezes é muita diferença. Eu sou uma pessoa muito energética, às vezes o pessoal não espera alguém assim, ou às vezes acha estranho. Bom, não sei. Mas é uma dificuldade que era muito grande, que eu tinha, mas hoje em dia é super tranquilo, assim. Bom, também fiz vários tratamentos médicos de todos os tipos variados, desde psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, todos os ógicos da vida, quase, relacionados a nossa questões mentais, né? Até que um dia, assim, minha mãe chegou, bom, vamos lá pra Curitiba, você vai nesse lugar aí. Eu não sabia o que era, eu fiquei tipo, mano, mais um, né? Mais uma clínica uma clínica, mais um médico que vai pra lista, né? Eu fui assim, sem muita empolgação. No primeiro dia que eu fui, eu lembro bem que eu fiquei só na sala de espera esperando, eu não sabia o que era, eu não sabia de nada, só fui junto. E daí na segunda vez que eu fui, daí realmente eu fui descobrir o que era o CIAR. Quando eu cheguei eu fiquei, mano, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Que coisa estranha. Mas eu acabei começando aí, acabei me enturmando também, tanto que hoje, graças ao Ciara, eu sou uma pessoa melhor, mais viva, mais segura de si mesmo. Foi um processo muito longo, de assim, foi anos assim, batalhando comigo mesmo e aprendendo também sozinho com a terapia junto para me tornar um ser humano melhor, mais paciente, mais dinâmico. Sempre. E também eu não só ganhei. O CIAR não só me deu a capacidade de entender eu mesmo e não só. Como eu posso dizer? E não só compreender eu mesmo também e também
compreender as outras pessoas, porque até hoje eu tenho um pouco assim de dificuldade de entender certos sinais, certas atitudes das pessoas que ao meu redor. Então o CR me ajudou a entender isso. Também me proporcionou como eu posso dizer, me proporcionou amizades também. Conheci alguns amigos lá, por causa que é em grupo, né? Amigos que eu me orgulho de até hoje poder chamar de amigos mesmo. Também pude assim, também ter de vencer uma grande dificuldade que até hoje eu tenho um pouquinho, mas ela é uma coisa que não é muito assim, não é uma característica muito gritante. Eu tinha muita dificuldade em manter essas amizades, em mantê-las saudáveis. Hoje eu consigo, também por causa do tratamento. É incrível. E também o CR me proporcionou uma coisa que eu posso chamar de família. Toda vez que eu vou aí, o Leopoldo, a Ana e outros demais pessoas que trabalham ali dentro me recebem como se eu estivesse em casa. Eu tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo ao Luiz e a Simone, principalmente o Luiz, que me acompanhou nessa caminhada longa de muitos anos. Foi dolorida, foi muito difícil, porque eu basicamente estava reaprendendo, me reaprendendo, né? Como eu poderia me mudar para ser uma pessoa melhor. Foi dolorido, mas tudo valeu a pena, porque hoje em dia eu posso dizer que se não fosse pelo CR, eu não seria nem 70% da pessoa que eu sou hoje. Eu também deixei de tomar várias medicações que eu tomava. Não quero entrar muito em detalhes porque é uma questão minha mesmo, mas eu deixei de tomar muito. Eu já experimentei várias medicações, Ritalina, Risperidona, o que tiver das inas aí, eu tomei. Algumas melhoraram, algumas pioraram, algumas. Mas nenhum tratamento que eu tive até hoje teve um resultado tão positivo quanto o que o CR me proporcionou, no que ele influenciou na minha vida. Hoje, por exemplo, eu consigo sentar numa sala de aula, coisa que eu não conseguia. Eu consigo dirigir um carro, coisa que certas pessoas que me conheciam na época que eu era uma pessoa... Eu vou até ousar dizer, eu tinha um comportamento maluco. Certo dia eu estava no trânsito, uma pessoa olhou para minha cara que me conhecia e falou: como é que deram um carro na tua mão? Porque, claro, ela não... Fazia muitos anos que ela não me via e não conhece e não esperava esse tipo de coisa de mim. Muita gente... Eu vi muita gente... Eu quebrei muitas barreiras pessoais, né? Eu já ouvi comentários de gente falando: nossa, ele entrou na faculdade, como? Isso se deve ser ao Leopoldo, Ana, Luiz e outras pessoas também. E também uma pessoa que acho que não está aqui presente, a Carla, que é minha neuropsicopedagoga, que também trabalha no CR. E, nossa, não há palavras para descrever o que é o CR. É simplesmente mágica. Simplesmente mágica. Não existe forma melhor do que para você se encontrar ali do que ali. Você não precisa botar uma máscara para nada. Você só precisa ser você mesmo e tudo com o tempo vai
vai se desabrochando. É uma experiência linda. Linda. Não tenho nada. Não tem nada no mundo que seja tão maravilhoso quanto e que tenha um significado tão grande quanto o CIAR teve pra mim, assim, uma das coisas que eu nunca vou esquecer. E também e também me ajudou a que as pessoas me entendessem também, né? Eu pulei alguns tópicos aqui, eu fiz uma listinha, uma cola. Daí eu tô pulando entre todos os tópicos, tá ficando uma bagunça aqui. E também outra coisa que o CIAR me ajudou muito, além das amizades, fosse que as pessoas me entendessem melhor. Eu não conseguia me comunicar muito bem. Não, bom, eu só não choro porque a emoção que eu sinto é tão grande que ela até tranca o choro. Eu também tenho que agradecer, eu já vou me finalizando aqui, eu agradeço essas pessoas, o Luiz, o Leopoldo, todos, mas especialmente eu quero agradecer meu pai e minha mãe por terem me levado todos esses anos para Curitiba, já que eu moro em Joinville, né? Quantas vezes a gente não ficou num engarrafamento, quantas vezes a gente não ficou horas na estrada e toda semana, né, indo e voltando no dia. Hoje quem dirige sou eu que vou e volto, mas é incrível. Eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo por nada. Eu só tenho a agradecer e muito. Agora eu quero passar a palavra para minha mãe, já cortando o Rodrigo, que ela é a próxima. Mãe, desmuta seu microfone, senão você não vai conseguir falar. Só tenho coisas boas a falar. Só. Não tem palavras que possam descrever a minha felicidade de participar, de ter participado da história dessa instituição e dessas pessoas que me ajudaram a evoluir como ser humano. E é isso aí. Agora eu vou pra aula, gente, eu vou ter que sair. Então, mãe, chave do carro, por favor. É porque falar do CIAR é falar de um percurso de vida muito difícil, muito solitário, né? De uma família que tem o propósito de colocar alguém melhor socialmente, para que ele tenha autonomia e possa contribuir, não só receber. Então, nosso percurso foi que nós somos pais avós, né? Nós somos pais mais velhos. E depois de 12 anos, nós tivemos o Ari. Esperamos muito, foi muito bacana. E no percurso do desenvolvimento dele, nós percebemos que ele era um pouco diferente, mais agitado, comunicativo, mas mais agitado. E como nós mudávamos muito, sempre estávamos nos adaptando, né? A gente achava que um pouco era por conta dessa mudança que a gente tinha de casa, de cidade, de estado, né? E quando ele foi para a escola, foi que nós começamos a ver as dificuldades. Ele não conseguia ficar na sala, não conseguia ter um relacionamento dentro de uma condição mais adequada com as outras crianças. Aí não aprendia, e aí foi. Entre vários médicos, os melhores médicos que a gente pôde pagar em diferentes lugares do Brasil, nós fomos, nesse percurso também tendo várias decepções, né? Como a menina falou, com família, com amigos, com instituições, com profissionais, né? O Ari passou por tudo, por várias medicações e tal, que ajudaram, não ajudaram, enfim. E quando eu estava
com o Ari já na idade escolar, com muita dificuldade, né? Porque a escola me chamava 5 minutos depois que eu havia deixado ele lá. E eu voltava e acolhia, trazia o Ari para casa. Então, de escolas particulares à pública, ele frequentou todas. E uma delas pública já ficava no saguão da escola. E um dia eu resolvi que eu ia ser a servente do pátio, que eu não tinha o que fazer. Ia juntar as coisas lá para poder me ocupar até que ele tivesse um surto e eles me chamassem para eu acolher. E eu olhei para uma amiga que trabalha comigo já há 15 anos e disse, olha, eu não sei mais o que fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu me sinto impotente, a gente sempre se sente impotente. E eu fui procurar um curso de arte circense, eu já trabalhava com isso. E essa minha amiga veio aqui em casa e deu aulas para o Ari. E a gente via que havia resultado, mas a gente se olhava e dizia, ainda não é isso. E no meio desse curso a gente olhou na internet, vamos fazer psicomotricidade. Eu sabia muito pouco, mas essa minha amiga já tinha contato. E ela disse, ó, tem um tal de Ciara aqui, minha filha, mas como é que a gente vai pagar? A gente está pagando um curso, pagar outro? Eu disse, vamos lá. Nós não conseguimos entrar na aula inaugural. Nós fomos na primeira aula do curso já. E quando saímos, nós nos olhamos e ela falou, tu tá pensando o que eu tô pensando? Eu digo, estou. É isso mesmo. Mas vamos ver o próximo módulo. E no segundo módulo, então, eu resolvi que o CIAR seria o lugar que meu filho ia frequentar. Então, o diagnóstico do Ari, ele teve, assim, maior ênfase quando ele estava ali de 1º ao 4º ano. Só que a gente foi ter, assim, a certeza que ele era um autista leve mais tarde. Então, o Ari já chegou no CIAR com 17 anos, né? Então, perdeu-se muito tempo. Eu vejo, assim, se tem algum pai aqui que está me escutando, que tem filho pequeno, não perca tempo. Não perca tempo, a evolução é muito grande, a mudança é significativa, né? E nós somos para o CIAR, e o Ari chegou lá, e ela batendo porta, sendo mal educado com todo mundo, porque o diagnóstico dele não é só autismo, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ele tem dislexia, ele é TOD, transtorno opositor desafiador. Então, é um diagnóstico um pouco mais amplo, e a gente nem sabia disso na época, né? E o que tratar primeiro? Enfim, a psicomotricidade relacional, ela reúne tudo, ela consegue, dentro das sessões, ir trabalhando essas questões. Foi onde a gente teve uma mudança significativa na nossa vida, porque nossa casa era quebrada todo dia, né? Quando ele se sentia frustrado, quando ele não conseguia alguma coisa que ele tinha objetivo de fazer, conseguir, ou ao mesmo tempo quando sofria alguma correção, né? Desrespeitava o pai, avançava no pai, queria bater no pai. Hoje ele chega para o pai e diz, meu querido, você está dormindo, vamos acordar, um beijo, é domingo. Isso não tem preço, né? Um pai que não tinha mais vontade de ficar em casa, porque era agredido constantemente pelo filho. Então, quando eu olho assim, mãe, eu estou indo para a faculdade, não são as outras pessoas só que não acreditam, às vezes eu me bato e digo assim, Marília, é verdade, seu filho fala inglês fluente, seu filho está indo numa faculdade, está se adaptando com os da idade dele, mas ele é um menino de muito potencial. Claro, é um diamante que precisa ser lapidado muito mais, porque é muito puro. Então, são informações e conscientizações que a gente tem que vão fortalecendo o nosso percurso. Não quero dizer que a gente tem dia que não quer jogar a toalha. A gente tem vontade de jogar a toalha. Porque, gente, não é fácil. Eu pego o carro todo dia, toda terça-feira, agora terça, e vou para Curitiba. Não importa se está chovendo, não importa se vai cair barreira. Eu vou para o CIAR.
Então, essa é a diferença da criança que vai evoluir ou não vai evoluir. É o comprometimento que a família tem com ela, embora essa família, às vezes, não seja perfeita, também está aprendendo a lidar. Hoje, o que eu encontro é um lado que me preocupa muito. As crianças que têm uma condição diferenciada, algumas não têm diagnóstico, algumas não estão tratadas. Existem algumas que estão sendo tratadas, bem tratadas, umas mais ou menos tratadas. Mas daí os ambientes que elas estão chegando não está pronto para elas. Nós não temos a psicomotricidade relacional para os demais, que também, mesmo sendo considerados neurotípicos, eles também precisam de alguns ajustes, até para entender os processos que envolvem eles mesmos, entre os neurotípicos, não com as crianças com algumas condições diferenciadas. Então, a gente adentra as escolas, né? A gente vê a carência que as crianças estão, não é porque tem pandemia só, né? É a tecnologia, uma série de coisas de liberdade que as crianças não estão tendo mais para brincar e que as impede de ter um aprofundamento, uma sensibilidade em relação às suas convivências. Quando elas têm oportunidade de brincar, elas olham para você, elas não sabem o que vão fazer. Outro dia, eu e minha amiga, numa aula, esquecemos a nossa atividade e tinha uns bastões que um outro professor tinha esquecido. E elas começaram a brincar e nós brincamos também. Quando acabou a aula, a porta se abriu, elas não iam embora. Algumas foram até a porta, foram até os pais e voltavam. E voltavam. Mas já estávamos usando a máscara, né? Até que uma quebrou o gelo e nos abraçou e disse muito obrigado. Foi a melhor aula desse ano. Então, eu vejo que a psicomotricidade, ela precisa estar nas escolas, ela precisa estar nos outros ambientes, para que todas as pessoas possam desabrochar e entender essas crianças que estão chegando para melhor acolhimento. Eu vejo meu filho na faculdade, ele está preocupado em entender os amigos, mas ele enfrenta grandes barreiras. Os amigos não conseguem perceber que ele é diferente. Por quê? Porque ele evoluiu, ele não traz mais traços tão severos do autismo. E eles não conseguem. Mas falam em discriminação, tadinhos. Então, eu digo para vocês que estão me escutando, se puderem ajudar, que essa metodologia chegue mais longe, não só para os nossos filhos que têm TEA, mas para todo aquele ser vivo, aquela criança em desenvolvimento, ou mesmo para os adultos, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais humana, mais feliz, né? E o que eu posso falar para vocês do CIAR? Eu, como mãe, eu me lembro das palavras dessa outra mãe que falou, não lembro o nome dela. Nós somos sós, a gente tem uma solidão muito grande, porque o filho é nosso, é 24 horas, né? Com as coisas em andamento. Então, tem dia que a gente pensa assim, nossa, será que eu vou dar conta? Tem dia que a gente diz assim, hoje eu estou impotente, eu não dou conta de mim, né? E graças a Deus, os nossos filhos vêm sempre com uma palavra de conforto, iluminados, não sei, divinamente, né? E nos fazem acordar e levantar e começar mais um dia, né? Nesse desafio que é ajudá-los a desabrochar. Então, gente, encontrar o CIAR foi encontrar uma família, encontrar um aconchego, encontrar a inclusão, encontrar o amor incondicional.
Eu agradeço profundamente. Eu, todos os dias, nas minhas orações, eu peço a Deus que haja muita iluminação naquele espaço, porque é um espaço de luz, é um espaço onde as pessoas têm o direito de ser. Muito obrigada ao Léo, que me pôs no colo várias vezes, aos abraços da Ana, a disponibilidade da Dirce quando eu chego cansada da viagem, ao Senhor, que é irmão do Léo, que está lá na manutenção, e que me pergunta, tudo bem, Marília? Ao Luiz, né, que não está mais lá com a gente, mas ele e a Ana foram, assim, pontos significativos para o Ari. Algumas pessoas, outras como Simone, como Kim, a sua esposa, então toda a equipe CA, ela leva no coração algo diferente. Algo diferente. E isso eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, com o meu percurso de 23 anos, com um filho terra, hiperativo, déficit de atenção, disléxico e com TOD, não foi fácil. Então, Léo, tu sabe da minha gratidão, Ana, e espero que cada um que está nesse momento ouvindo, não perca tempo. Não perca tempo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Obrigada. Bom, autismo, vínculo e comunicação. Então, para pensar um pouquinho nesse tema, eu mergulhei aí nesses dias e nessas semanas em todos os casos, todas as pessoas que, ah, enfim, chegaram para nós com diagnóstico de autismo, enfim, as que a gente descobriu depois de um tempo que a gente deveria pesquisar mais sobre o autismo. E todos nós, né, que assim como o Ari começou a comentar, eu acho que alguns de nós nos identificamos, né, agitados, tivemos muitas, né, todos nós temos um pouco de muitas coisas, mas realmente alguns de nós precisam de mais ajuda do que os outros, né, e nessa perspectiva né, de classificação do espectro autismo e tudo mais, eu pesquisei e percebi, né, que muitas pessoas sabem muitas coisas sobre o autismo, e eu sei pouquíssimas, né, talvez de uma forma técnica, especializada, de ponta, e na fala de vocês hoje à noite, principalmente nos depoimentos, eu pude perceber o quão improvável, o quão grandioso é o encontro com as pessoas. O quanto, às vezes, um encontro despercebido, o encontro pode ser tão impactante na vida das pessoas. Imagine encontros anos e anos, como foi a história da Marília, do Ari e do Ari, né, que foram anunciar persistentemente 200 e tantos quilômetros todas as semanas para ir lá e nos encontrar. Então, para refletir um pouquinho sobre isso, né, essa perspectiva do espectro, esse espectro autismo, quais são esses comportamentos, o que que a gente pode perceber, o que as pessoas falam, né, e a gente vê comportamentos antissociais, não se comunicam, agressivos, falta de empatia, falam em tom monotônico, agressividade, estereotipias. Mas eu confesso que olhando esses temas, olhando esses comportamentos, eu acho difícil não encaixar em quase todos eles. Não, lógico, de uma forma que às vezes me impediu realmente de me socializar, de alcançar objetivos, de cumprir com metas que às vezes eu mesmo colocava para mim, ou principalmente que os outros diziam que você é capaz, por que que você não consegue? Então, o que ficou mais forte para mim nesse aspecto, nesse primeiro momento, foi que nenhum desses comportamentos define uma pessoa, de forma geral, e muito menos, né, uma pessoa autista. É muito difícil para mim poder simplesmente perceber quando vem uma demanda de uma família e diz, eu preciso que você resolva o meu problema, meu filho tem problema, e eu simplesmente dizer que eu vou resolver esse problema. A minha responsabilidade como profissional é colocar, né, isso que a Marília falou, desse investimento da família, e às vezes um limite de falar, não, é nossa responsabilidade e não vai ser um trabalho fácil.
quem é essa criança, esse autista, que está ali no mundinho dele fechado, aqui, né, uma imagem, um garoto dentro de uma caixa, como que nós reagimos a esse comportamento, a essa forma de nos receber. Bem, nas minhas pesquisas aí eu achei um vídeo que eu tinha considerado um depoimento maravilhoso de um garoto bem-sucedido com autismo, né? What's Really Like to Have Autism, do Ethan. Mas depois desse depoimento do Ari, eu já vou tirar ele e vou colocar ele em segundo lugar, porque foi maravilhoso, né? A fala do Ari até tem alguns pontos aqui que ele trouxe, eu vou comentar. Mas sobre essa fala, se vocês procurarem depois, né, TED Talks, autismo, ele me trouxe 3 pontos interessantes, que esses comportamentos, né, balançar-se, agitar as mãos, enfim, são formas muito eficazes de escapar de algumas situações. Isso é muito eficaz, a rechaça, os balanceios, os gritos, né? E aí, lembrando da nossa querida Bel, que o Léo comentou, né? E dá algum sentido a essas emoções que vêm da ordem do inominável, porque nós também sentimos. E ele falou, todos nós mascaramos sentimentos ao longo do dia, todos nós. E o segundo ponto, né? O autismo, e o Ari falou muito isso, a Marília também falou, é muito puro. A Jane trouxe isso na fala dela. E o Ethan também falou. Ele falou que o autismo ele tem a incapacidade de enganar ou mascarar alguns desses comportamentos. E aí fazem com que as pessoas pensem que eles são diferentes e que não compreendem. Isso é muito importante. Nós temos a capacidade de enganar e de mascarar esses sentimentos. Isso é importante para a socialização? Com certeza. É muito importante, mas até que ponto? Até que ponto a gente também não se deforma, né, e não se coloca em alguma situação onde a gente também está adoecendo? E com certeza o Ceará é um espaço maravilhoso para isso. E o Ari falou novamente, vou trazer uma frase dele. É simples, você só precisa ser você mesmo. Olha só que simples, não é isso que ele falou? É só você mesmo, gente. Pronto, está resolvido. Não é fácil. E esse espaço de formação, o espaço que a gente trabalha com psicomotricidade relacional, é exatamente isso, é um treino para a vida. Né? Eu sempre lembro muito, né, dos nossos atendimentos em Curitiba. Hoje em dia a gente está no Mato Grosso, mas com a Ana, com os pais, com o Léo, com a Bel, com a Ana, e todas as vivências, essas marcas, é só ser você mesmo. E isso é um grande desafio. Então, Ari, você falou tudo. É fácil, é só a gente ser a gente mesmo. E aí o Ethan fala um terceiro ponto importante, que os autistas, não é porque eles ficaram bons em mascarar esses comportamentos, que simplesmente eles deixaram de ser autistas. Tá? E ele fala em uma forma um pouquinho mais forte, que eles não estão curados. Né? Eu acho que é uma forma até de um certo protesto. Mas, enfim, trazendo de novo, né, a questão do tema comunicar, né, no sentido, né, da origem da palavra, de comungar, hoje em dia a gente utiliza essa configuração da palavra comunicar muito mais como transmitir. Né? Até pelo ambiente escolar, o ambiente de aprendizado, a gente sempre está achando que a gente está falando algo ao outro, a gente está compartilhando, a gente está transmitindo. E Lapierre, em um dos seus trabalhos, né, em 2010, do livro Psicomotricidade Relacional, a Análise Corporal da Relação, ele traz o sentido do termo novamente da sua origem primordial, que é uma relação profunda, que envolve sentimentos de forte carga emocional. Tá? Então é importante eu trazer essa questão da comunicação. E aí a gente vê, que comunicação é essa? Quem que é o diferente nessa história? Onde está essa criança, né, que precisa ser escutada, que a gente tem que dizer, oi, tudo bem, como é seu nome, que escola que você estuda? E muitas vezes a gente é rejeitado, e não só para as crianças que são autistas. Eu vejo muitas crianças que dão um limite para os adultos. Eles dão muito limite para nós, e para nós é difícil de aceitar. Então, nessa metodologia, às vezes a gente se propõe ao ridículo, né? A gente passa por situações que a gente precisa extrapolar os limites da comunicação, bem como a Ana falou, em todas essas dimensões, num nível muito mais arcaico, né? Bom, uma frase muito importante que eu trouxe, né? Esse livrinho é um livrinho maravilhoso também, quem não conhece, mas ele nos traz essa ideia, e aí eu extraí de uma entrevista, a gente poder inverter um pouquinho esses papéis, de sair do poder de ensinar para o poder de comunicar, né? O que realmente nós nos propomos como adultos diante dessa criança, né? Então, primeiramente, perder esse papel, essa função, né, de simplesmente ser um transmissor de conhecimentos, mas sim proporcionar uma relação mais fluida.
e perder o poder de comunicar para entrar no poder, perder o poder de ensinar para o poder de comunicar, sem em si perder a estrutura. Isso é muito difícil, é um desafio muito grande para nós adultos, e a psicomotricidade relacional em sua formação, ela visa muito isso, que a gente possa nos disponibilizar sem perder a nossa função de acolher, nutrir afetivamente e dar segurança também. Eu não sei, ele subiu, não sei. Ah, tem ninguém falando aí, a Vera. Bom, evoluindo nessa relação, algo muito que ficou muito marcado para mim também, sempre nas falas do Léo, nos livros de André, é essa questão desse primeiro momento, esse vínculo, como que se cria esse vínculo? Não existe um protocolo, né? Mas sabendo-se que no primeiro momento, com certeza já surge um algo, né? Ela pode ser positiva ou negativa, mas principalmente é transmitida de forma inconsciente. Isso é fato, né? Isso a gente precisa levar em consideração, e não só no nosso momento formal de terapia, de terapeutas, de professores, em todos os momentos que a gente se encontra com alguém, e essa transferência ela acontece. Muito bem, para trazer um momento final dessa fala, eu gostaria, até trouxe uma figurinha ali que essa semana assisti com uma das nossas filhas, um filme, mas um desafio grande para nós, né? E eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, que o que é desafiador para nós adultos diante de uma pessoa autista é lidar com o nosso sentimento de frustração em não poder ensinar, estabelecer uma comunicação ou fazer-se entender. Quando podemos confiar que o laço está sendo criado e sustentado por um investimento afetivo verdadeiro, mesmo sem a gente ter a certeza, sinais nos são revelados e pequenos encontros vão sendo vivenciados. A gente não nos dá conta, às vezes, de que esse investimento diário, esses conflitos, isso tudo que o Ari contou, né? E ele falou assim, agradeço por ter participado dessa história. Não, Ari, você não participou dela, não. Você fez história, você faz história. É construído. É isso que o Léo fala para nós, não apaga, não deleta mais. Está aqui, ó, está registrado. Então, para mim é isso. É a nossa capacidade de nos frustrar diante das nossas expectativas e abrir um pouco essa nossa cabeça para receber o outro dentro da gente. Para mim, isso é uma parcela do que significa esse vínculo e essa comunicação. Primeiro, a instabilidade. Confiar em nós mesmos. Acho que isso é o mais importante. E a frase que ficou para mim desse filme é que o essencial é invisível aos olhos. Né? Eu acho que alguns de vocês conhecem, mas isso, sabe, tantos momentos que passaram pelas nossas vidas, o Ari falando, eu conversei com outro garoto que participava dos grupos também, ele me falou, quando você vem para Curitiba? Eu preciso ver você, eu lembro de cada momento, eu sou uma pessoa diferente agora por causa de você. Eu falei, não, gente, eu sou uma pessoa diferente também, totalmente. Então eu agradeço muito, deixo, né, por último essa imagem, né, eu até conversei há pouco com a mãe desse garoto, e essa foi uma cena que me marcou muito, 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 muito. Esse garoto não estava em atendimento nesse momento, mas ele simplesmente foi para o nosso salão, e é uma criança espetacular, que superou diversos desafios, nasceu de 23 para 24 semanas, tem diversas complicações, hoje está um moço, e ele simplesmente foi lá e colocou o tênis dele no lugarzinho onde ele fazia a sessão dele sempre, do lado. Quando eu entrei de sapato, ele me puxou e colocou o meu sapato do lado do sapato dele e foi brincar. Então, para mim, essa é uma imagem daquilo que fica. Por mais que eu não tenha escutado com palavras, a mãe não tenha dado um depoimento, mas o que ele fez naquele dia me demonstrou muito daquilo que eu pude conviver e viver com ele e ter compartilhado um pouquinho, né, durante anos e anos e anos. E com muita saudade de muitos de vocês aí, né, eu gostaria de encerrar, de agradecer. Mais agradecer do que tudo, gente. Obrigado. Eu gostaria de falar, eu sou a Cláudia, de Curitiba, eu fui da turma 6, agradeço estar aqui com vocês, compartilhando esse trabalho maravilhoso que o CIAR vem fazendo desde os primórdios, desde o começo. É uma experiência tremenda. Então, assim, eu falo que eu sou do berço da educação especial. Aprendi muito com o CIAR,
a ser o que eu sou. Eu já era um pouco mais, né, construtiva, criativa, trabalhando com surdos, e a experiência também com autista. Mas eu não imaginava na minha vida que a partir de 2018, para falar a verdade, eu tenho uma experiência assim com autista na educação especial, escola especial, comecei, mas eu não sabia nada como que lidar com isso. Depois eu entrei na rede municipal como tutora em escolas públicas, né, acompanhando o ritmo, vi muitas crianças evoluindo na minha mão, e hoje eu estou num centro de atendimento educacional especializado para os TEAs, no pré, né, são os CMEs aqui em Curitiba, e também de 1º ao 5º ano, né? E eu digo que eu sou o que sou pelo CIAR, né? Pelo que eu aprendi. Tem uma fala que o Léo coloca muito, e acho que não sei se ele vai lembrar, que uma vez eu trabalhava com surdos, eu dizia assim, Léo, eu não estou trabalhando a psicomotricidade relacional agora nesse momento, porque eu trabalho na época com surdos era um pouquinho diferente, eu tinha que trabalhar de uma forma funcional. Eu tinha uma equipe multidisciplinar, né, crianças de vários tipos de comorbidades, patologias, e eu tinha que trabalhar uma psicomotricidade mais funcional. E ele disse uma palavra para mim: a psicomotricidade relacional está em você. Deixa eu parar um pouquinho, porque a emoção vem. E eu digo assim que as crianças que eu tenho hoje, eu tenho muito a aprender com eles. Eles aprendem comigo porque eu tenho que trabalhar uma questão de rotina dentro do trabalho proposto, né, com o TES, mas eu aprendo muito com eles também. Então, eles vêm com as caixinhas de Pandora, eles vêm com cada coisa que é incrível. E ainda mais, com atendimento remoto, a gente tem que se reinventar. Então, eu reinvento brincando, imaginando. Então, toda essa história que o pessoal colocou aí me fez relembrar tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi e eu estou vivendo hoje. Só tenho a agradecer. Muito obrigada ao Léo, ao Ciar, à Ana, a Anne Lapierre, a todos que passaram na minha vida e a vocês também. Gratidão sempre. Muito obrigada. Não tem como não se entregar de alma com toda a formação que eu recebi, que eu fiz, que eu me proporcionei também no CIAR. Foi um encontro muito quente meu com essa metodologia, e eu estava me sentindo muito frustrada até então, desde o ano passado, ano retrasado, porque eu ainda não estava trabalhando oficialmente na prática, né? Estava fazendo a psicomotricidade, como diz, está em nós, na sala de aula, mas no atendimento propriamente dito com os pacientes é outra coisa. E assim, o primeiro paciente que eu recebi na clínica, eu trabalho numa clínica de reabilitação infantil, eu pensei, tá, é agora. Agora sou eu comigo mesma. Não tem Léo, não tem Ana, não tem ninguém aqui, não tem nenhuma, né, uma dupla para a gente se ajudar. Agora é oficial. Mas quero deixar o meu depoimento dizendo que assim, que a cada momento fica assim parece uma voz no fundo. Tá, o que o Léo falaria? O que a Ana falaria? Se entrega, é o corpo, é você. E aí eu comecei a me permitir a sentir e tudo fluiu e flui de uma forma muito, muito viva. Claro, sempre tenho a autoavaliação, sempre tenho que melhorar, sempre tenho que acrescentar, mas eu quero agradecer, assim, todas as falas, todo o processo de formação,
todos os apontamentos feitos reverberam agora na minha prática. E eu não me sinto só, apesar de estar atendendo individual, porque eu sei que por todo o meu percurso existem a fonte criadora de tudo isso, que são vocês, toda a equipe do CIAR. E trabalhar agora com as crianças com os TEAs, eu só trabalho com os TEAs e tem sido para mim um aprendizado da prática, né? Eu sempre lembro da Ana também, o corpo, lembra do corpo, trabalhe com o corpo, é o seu corpo. Então, é a prática, vivencie, sinta, e isso faz todo o resultado, tudo flui com a criança, né? E trabalhar o não verbal com as crianças que não falam, para mim, é um aprendizado enorme, porque não tem o que eu falar, é corpo, é corpo. Então, isso para mim é muito gratificante. Receber um abraço do autista é muito gratificante. Jogar uma bola com um autista que não estava jogando ainda, jogando, olhando para mim, é muito gratificante. O autista repetir palavras comigo que não estava repetindo, não verbalizava, é muito gratificante. Um olhar, mesmo que seja por um segundo, é muito gratificante. Então, eu sou muito honrada a toda essa prática e contem comigo sempre. Eu me encontrei. Obrigada. É isso. Bora lá. A Kelly perguntou no bate-papo ali se existe algum curso para os pais. Olha, curso para os pais no CIAR, a gente não tem um curso estruturado. O que a gente faz são algumas vivências especificamente para os pais. Então, vem geralmente os casais, né? Ou às vezes vem só a mãe, só o pai, e a gente faz grupo para um momento de escuta, para um momento de encontrar, assim, se encontrar no setting da psicomotricidade relacional, refletir também, né? E ter um momento de prazer, do brincar, do jogo, sabe? Para abandonar as tensões, encontrar um momento único em relação a estar só, né? Num grupo de pais, geralmente a gente faz isso, sempre aproveita algumas datas através das associações voltadas para o TEA, que existem em Curitiba, em Paranaguá, né? Às vezes vem grupo inteiro de uma outra cidade aqui, todos pais de crianças com transtornos, né? Dentro do espectro autista. Então, a gente tem feito muita coisa nesse sentido. Não um curso específico para o pai. O que a gente gostaria de passar como mensagem é que o pai, sim, e a mãe podem entrar nesse jogo do brincar, da espontaneidade, né? Encontrar prazer nessa relação, sentar no chão, rolar, brincar. Sair um pouco desse papel de auxiliar de terapeutas ou de educador e redescobrir essa função materna, essa função paterna, né? Esse pai presente, essa mãe presente, né? Então, é assim que a gente pode falar, mas é uma ideia aí da gente fazer alguma coisa, né? E quando eles vêm participar desses encontros de pais de crianças autistas, com autismo, né? Eles têm essa possibilidade de trabalhar principalmente a relação entre homem e mulher, entre esse pai e essa mãe, que às vezes, por tantos compromissos assumidos, acabam se afastando da sua função, da sua relação de amor, só cumprindo obrigações, e esquecem dessa parte afetiva que o casal deve continuar investindo entre eles, até como referência para essa criança, né? Como eu dizia lá no início, que acaba vendo esse pai e essa mãe numa relação afetiva, numa relação de amor, de cuidado um com o outro, isso provoca na criança o desejo de pertencer a essa relação triangular, né? Então ela se aproxima mais, ela quer se enfiar no meio dos dois, ela quer participar, e isso dá possibilidade para que ela mais tarde venha desejar também interagir com outras crianças. Então isso é muito importante, assim, no sentido de pertencer, que é despertada por essa relação
de papai e mamãe ali, né? Dentro de casa, andando de mãos dadas, né? Junto com esse filho, fazendo parte, integrando, porque às vezes fica muito por conta dessa figura materna, dessa figura, né? Dessa mãe que está ali o tempo todo, praticamente quase 24 horas. Então, esse revezamento, hora com um, hora com o outro, e há momentos com os dois, é muito importante. Complementando o que o Léo está falando, eu e meu marido participamos de alguns eventos que o CIAR promoveu. Eu fiz a formação e meu marido fez a CR. Então, também há uma possibilidade que eu acho bem interessante, porque nós também temos contextos que nós precisamos trabalhar e é uma possibilidade, né? Na verdade, além desse brincar em família que a gente faz, né? Que eu acho que a Marília participou de alguns também encontros, né? Vivenciais, a gente tem uma prática grande com os pais, porque quando a gente atende a criança, os pais também participam, né? Desses momentos de orientação, não só de orientação, mas de escuta, de reflexão, de elaboração. Então, há uma prática grande já com os pais dentro dessa perspectiva, né? Porque a criança não vem só para o trabalho, a criança ou adolescente, né? Ela vem junto com a família. A pergunta é assim, ela está em duas etapas. Como os avós podem auxiliar e participar desta vivência com as crianças autistas? E o que fazer com essa criança nas atividades escolares online? Né? É uma pergunta que vale a pena aí uma boa resposta. Ou não, né? Uma criação aí em conjunto também é possível. Bom, eu faço atendimento remoto, mas só que o meu a forma de atividades que eu desenvolvo com os meus estudantes são dentro do método, né? Método TEACH. Mas dentro da rede municipal, o que se pensa é trabalhar a adequação pedagógica, é a questão de você filtrar o que realmente é necessário para a criança, né, para o estudante. Porque assim, o que acontece nas escolas é que acabam colocando, entre aspas, para todos os estudantes, atividades enormes, né? Muitas atividades. Então, é necessário que se filtre essa atividade para o autista, né? De forma lúdica, que ele possa compreender com figuras. A importância da figura, da organização para ele é muito importante. A questão da rotina, do que se vai se trabalhar, é muito importante, né, para dentro da escola. Não sei se eu consegui passar a informação, conseguiram entender, se era isso. Aqui também tem muitos profissionais, assim, tem professores da Escola Terra Firme, professores da rede também, não sei se a Sandra está aqui ainda, né, que tiveram aí que se virar nos 30, a Claudinha também, né, teve que se virar nos 30 nesse período, então, de repente, vocês aí tem mais essa condição de falar sobre essas atividades, né, escolares online, porque é um desafio, né? Vou te falar, né? Não é uma coisa, às vezes não é nada interessante para a criança ficar ali. Então, eu acho que teve um autor que disse que os professores salvaram o mundo, né, nessa pandemia, porque não foi fácil. Agora, em casa, eu acho que as avós têm que ser avós mesmo, brincar, viver relações de prazer. O grande lance está no prazer da relação, do corpo, do brincar. Isso é transformador. No prazer, a gente está trabalhando ali, ó, a plasticidade cerebral, as emoções e vinculando a criança. Então, sejam avós que vocês estão fazendo muito bem. Agora, em relação aí às atividades escolares, eu
né? Passo a palavra aí para os mestres. Oi, boa noite, pessoal. Me senti agora à vontade aqui de compartilhar em relação às atividades online para as crianças, né? Então, eu sou coordenadora de uma escola aqui em Curitiba, Escola SEBEC, e nós recebemos muitas crianças com diversos diagnósticos, enfim, e principalmente crianças autistas. Acredito que hoje nós temos uma criança autista em cada turma que temos na escola. Então, realmente é um número bastante alto. E aí, como é que nós fazemos em relação às atividades online, que é um grande desafio também? Uma das coisas que eu percebo que ajudou muito mesmo é uma relação, uma troca individual com a professora. Então, para eles, não resolveu estar inserido online junto com a turma toda, né? Isso trouxe um certo desconforto, talvez uma angústia pela relação ali de muitos disputando aquela atenção com a professora ao mesmo tempo. E a rotina com gravuras concretas do que eles vão fazer no dia, e por muitas vezes deixar de lado os aspectos só pedagógicos. Então, a gente já passou uma videochamada toda tentando colocar e tirar a máscara numa criança autista. Então, acho que isso traz a criança para próximo da gente, isso cria uma relação de segurança, de afetividade, inclusive com a família, porque nós não estamos ali só para ensinar os conteúdos pedagógicos da escola, enfim, mas ensinando essa criança para a vida. E se ela quer ir para a escola, se ela quer ir ao parquinho ou ao supermercado numa realidade de pandemia, ela vai ter que usar a máscara. Então, por que não a escola ajudar e facilitar esse processo? Então, nós passamos 20 minutos fazendo brincadeiras com o uso de máscara, chamamos a mãe ou o pai, alguém disponível, para que fizesse isso junto com a criança. Então, trazer o que realmente é de necessidade naquele momento. Mas acho que isso fez muita diferença, uma relação individual, e sim, né, em alguns momentos a gente colocar. Vou até dar um exemplo prático, desculpa, eu gosto de falar bastante, mas eu vou dar um exemplo prático rapidamente aqui, que nós percebemos, uma reunião com a família, que essa criança, essa é uma das crianças que ainda não saiu de casa durante toda a pandemia, nem para os atendimentos. Então, ela faz alguns atendimentos online e ela só passeou alguns dias de carro. Então, a família realmente está mantendo, assim, esse isolamento, estão bem confinados. E essa criança começou, então, a ter uma super relação aí com os programas de TV, né? Então, tudo para ela era programa de TV e ela começou a ver aqueles slogans, por exemplo, do Globo Esporte, a chamada ali que passa, o Faustão, enfim, desses programas abertos que ela assiste. Nós, enquanto escola, temos que ter o conhecimento do que está acontecendo dentro da casa dessa criança. E aí, sim, a professora fez adaptações nas atividades escolares usando esses programas de televisão que a criança está nesse momento. Então, por que não trabalhar com a relação de imagem, de oralidade, de letras, com uma criança de recorte, inclusive motora, ajudando a TO, com o que a criança está interessada naquele momento. Então, eu acho que o principal é a escola, o profissional que está atendendo ali, o professor, conhecer o que a criança está envolvida, conhecer a realidade, se envolver nesse processo e aí discutir o que realmente agora é importante e não passar o mesmo conteúdo que ela passa para todos, porque isso não vai resolver. Pelo menos a gente não vê isso sendo efetivo lá na escola. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite. Quero dizer que eu sou novo por aqui, sou professor na rede municipal de Curitiba há algum tempo já, mas nunca tive tanto contato com o CIAR.
já trabalhei com autistas, processo de inclusão, gosto muito, né, do termo psicomotricidade relacional, e mais do que o termo, eu gosto da prática, né? A partir do momento que comecei a pesquisar referente à prática, eu percebi que muitas das coisas que eu já fazia, né, enquanto professor, né, faz parte dessas orientações, desse pensamento, né, no trabalho com autista. Eu quero parabenizar a vocês que deram o seu depoimento, achei muito importante mesmo. Com certeza, acho que profissionais, famílias, todos se emocionam porque já tiveram contato com o autismo e sabem quão bom é você ver a evolução, você ver a diferença, o resultado, né, do estímulo do profissional ou até da família, ali mudando algumas atitudes, adequando algumas atitudes para o bem daquela criança ou daquela pessoa. Gostei bastante dessa última pergunta. Eu ia fazer uma pergunta semelhante a essa, né, muito pela minha prática também, e para discorrer um pouco sobre qual que são os pensamentos, né, dos participantes em relação a isso. Gostei muito da resposta dos colegas. Enfatizo também a importância da relação com a família, né, porque às vezes, por estar longe, pode acontecer de só haver o contato com a foto, com o vídeo que é mandado nas plataformas digitais. E não é conversado tanto com a família, né? Como que está essa criança, qual que é o contexto que ela está inserida nesse momento. Então, enfatizo isso, mas gostaria de parabenizar pelas respostas, pois achei bastante interessante e muito presente na realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Muito obrigado, com certeza participarei mais vezes dos Cafés com Prosa e dos eventos que vocês organizarem. Oi, boa noite. Tá bom meu som? Eu gostaria muito de compartilhar com vocês alguns momentos meu como professora online, que assim, foi uma experiência única, né? Porque eu já estou quase me aposentando, então jamais imaginei que um dia eu teria que aprender a dar aulas online para crianças de 6 anos do primeiro ano. Ano passado, grupo 2, menores ainda, e esse ano, primeiro ano. E eu gostaria de compartilhar com vocês de um menino que eu tenho na minha turma. Ele entrou esse ano na escola, ele ainda não tem diagnóstico fechado. A mãe dele estava aqui. Eu convidei ela, acho que agora ela já saiu, mas ela estava aqui participando dessa live. E eu daí observando, né, sabendo das necessidades dele, de conversas com a mãe, né, do que aconteceu com ele e tudo. E assim, ele sempre muito disponível nas aulas. Mas o que eu comecei a perceber nele? Uma angústia. Então, o que ele precisava? Ele precisava que antes, né, dos cumprimentos, das brincadeiras que eu costumo fazer, eu precisava dizer o que é que ia acontecer naquele momento. Quer dizer, a rotina, né? Eu precisava esclarecer para ele a rotina dos minutos, do tempo de aula que eu teria com eles. Isso foi acalmando ele. Ele participa ativamente desde o começo do ano de todas as aulas. Ele realiza todas as atividades e às vezes ele chama a mãe, às vezes ele fala, minha mãe não tá aqui, Xuxa, né? Ou senão ele levanta a mãozinha e fala, Xuxa, quero falar com você. Pede pro meu colega falar mais baixo que tá muito barulho no meu ouvido. Aí, nessas reclamações dele, eu falei, então vamos fazer um combinado. Você vai ser o meu ajudante. Quando alguém, né, o som estiver alto, que incomode você, você levanta a mãozinha, eu dou a voz para você e você fala para o grupo inteiro o que é que você está precisando de ajuda. Foi sensacional essa tática que eu usei.
E outra coisa, ele também está confinado, né, desde o começo. E eu percebi que quando na sexta-feira ele dizia: não, Xuxa, não desliga. Eu vou ficar aqui com você, eu não vou desligar na tua cara. Vamos ficar conversando aqui. Aí eu falei, mas eu fico, claro, meu amor. A gente ficava às vezes até às 5 da tarde, só eu e ele. Aí um dia ele falou para mim: você não me dá o número do teu telefone? Porque senão eu vou ficar 2 dias sem falar com você e eu vou sentir muita saudade. Ele precisava do número do meu celular e eu dei para a mãe dele, chamei a mãe, né, no áudio e falei: olha, eu vou passar o número do meu celular porque ele pediu, né, que se ele precisar conversar comigo. E com isso eu quero dizer assim que o que a gente tem que... A gente está dentro da casa das crianças, né? A gente invadiu a casa deles. Então é um cuidado assim extraordinário, né, de como você se coloca, do que você diz e a percepção que você tem que ter do que essa criança está te dizendo através de uma tela aqui, né? Só de voz e de vídeo. Então, com essas estratégias que eu fui descobrindo com ele, eu dei o número do meu telefone para ele. Eu falei, quando ele quiser ligar, Fábio, não se preocupe, pode deixar. Ou se ele quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Não me incomoda com isso. Percebi com isso uma segurança muito grande nele. Muito grande. Então, quando é sexta-feira, ele já me diz: se minha mãe deixar, eu vou ligar para você, Xuxa. Falei, tá bom, combinado. Se sua mãe deixar, você pode me ligar. Mas, assim, é uma experiência única, né? Porque a minha escola é uma escola que trabalha muito a psicomotricidade, o toque e o abraço. Então, a gente sente muita falta. Um corredor mais aberto para ele posicionar. Puxa, liga o teu som, desativou. Pois é. Então, assim, a escola que eu trabalho, a Terra Firme, é uma escola de muito abraço, de muito toque, de muito corpo. Então, assim, eu choro todo dia, porque eles demonstram muita carência desse abraço. Eles vêm correndo quando chega na sala, daí eles voltam para trás, né? Que eles lembram que não pode abraçar. E teve uma aluna para mim que esses dias falou assim: ai, vamos lá em casa hoje de noite e a gente pode se abraçar escondido. Oh, que dó. Então, essas umas experiências únicas, assim, que cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Mas, no fundo, está sendo bem gratificante também, pelo prazer das crianças. Obrigada. Com relação às atividades na escola, cada atividade foi feita conversando diretamente com os pais. A gente procurou ver a disponibilidade do tempo deles também, e os materiais que tinham em casa dentro de uma rotina acessível que a criança precisou e precisaria desenvolver, né? Foram atividades bem simples, mas que surtiram bem efeitos. Como mãe de autista, o meu autista falou para o professor: não estou conseguindo aprender desse jeito, né? Ele manifestou as dificuldades dele. Quando ele viu que não havia retorno e alguns colegas ainda não gostaram, né? Ele pediu desligamento e trocou de curso. Porque, para ele, o presencial é fundamental, né? A aula online, para ele, não funciona bem. Funcionaria se o tempo fosse mais curto. O tempo longo de exposição à mídia não funciona. Como eles gostam de imagens, os professores não adaptaram. Então, ele disse: mãe, não quero. Isso vai demorar, eu não quero. Então, reviu também com a psicóloga uma outra opção de curso e ele mudou. Então, eu vejo assim que existe uma necessidade de capacitar os profissionais para que essas adaptações possam ocorrer mais tranquilamente. Favorece a todo mundo, né? Dá trabalho, mas favorece, e eu acho que os resultados é que compensam. Eu, como mãe de autista, tive esse resultado. Então,
É cada caso, né? Obrigada. Muito bem. Então, gente, encerramos por aqui. Foi muito bom ver vocês, estar com vocês, né? Aprender um pouquinho mais, compreendê-los, né? Escutar esses depoimentos de mães, do Ari, fantástico, a Jane, que é uma lutadora. Uma coisa muito importante, a Jane conseguiu colocar no município, né, dela uma lei em relação ao autismo, aos direitos do autismo, e dentro dessa lei contemplou a psicomotricidade relacional na formação de profissionais, no atendimento aos pais e no atendimento às crianças. Então, é lei municipal lá na cidade dela, sancionada em diário oficial. Então, isso aí foi uma forma de contribuir para a psicomotricidade relacional. E uma grande batalha nossa agora é colocar a psicomotricidade no SUS, que a gente já vem tentando há algum tempo, e agora todas as psicomotricidades se uniram para que isso seja realizado, né? Para que nenhuma criança deixe de ter o direito de acessar a psicomotricidade relacional ou a psicomotricidade de modo geral, sabe? Não é por falta de situação financeira ou coisa assim. A gente quer que todas as crianças tenham esse direito, porque a gente sabe o quanto a psicomotricidade relacional e outras vertentes de psicomotricidade podem realmente contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. Por trabalhar essa forma total, a criança não se sente fragmentada. Aí ela trabalha o cognitivo, a emoção, a parte motora, tudo, sabe, de um contexto só. Ela não é subdividida em várias partes, né? Porque às vezes pode contribuir, mas às vezes pode atrapalhar, porque ela fica toda fragmentada. É muito complicado falar dessa forma que eu falo, mas é uma verdade. A gente encontra crianças aqui, às vezes, que chegam com 8 terapeutas diferentes, sabe? Todo recortado assim. Aí, como é que a gente junta tudo isso, né? E eu tenho mães aqui presentes que já tiveram essa experiência, né? E, às vezes, 2, 3 terapeutas cuidando de determinadas partes específicas pode ajudar muito mais do que ter 8 terapeutas. Porque o pai e a mãe ficam num desespero, querendo solução para tudo, e eles passam o dia inteiro correndo atrás de terapias, aqui, lá, sabe? E a criança fica, meu Deus, ela já tem dificuldade em juntar, em se encaixar tudo isso, todas essas demandas que ela sofre. E, de repente, vem cada um, sabe, com uma coisa totalmente diferente, cuidando de coisas que o outro já trabalhou, inclusive, fica perdido. Então, só para a gente ter consciência disso, né, é uma coisa que eu tenho assumido, às vezes até entro em algumas discussões, de poder ter um sentido em todo esse quebra-cabeça, sabe? Para poder juntar tudo, para que a criança se sinta inteira, se unifique, se sinta, sabe, completa e não fragmentada. Então, se os profissionais atendam, vamos nos unir, fazer reuniões, saber o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, para que a gente veja essa criança como um todo. Então, fica aqui essa mensagem, assim, para que a gente possa realmente nos unirmos em prol da saúde mental, da saúde psíquica dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto autista, né, que precisa realmente de uma contenção, tá? Para encontrar sua autonomia e fazer o seu processo de vida, sua afirmação diante do outro e do mundo. Então, meus agradecimentos a cada um de vocês que nos prestigiaram compartilhando esses momentos, né, de troca de saberes, e um beijo no coração de todo mundo aí. Mães, profissionais que atuam, né, os psicomotricistas, os professores, terapeutas, psicólogos, todos os presentes aí.